Acho que isso é muito importante da gente conversar. Agora, existe um tabu para se conversar sobre dinheiro. Eu acho que as mulheres, elas precisam lutar por isso, né? A gente, assim, acho que desde muito nova tem que ficar muito atenta com essas questões, tem que cuidar do próprio recurso, tem que fazer o pé de meia. Não, assim, por mais que a gente tenha esse lado mais emocional, a gente tem que se iludir menos e ter essa abertura para essas conversas, né, dentro do relacionamento, que eu acho que é o mais difícil, é ter esse espaço. Eu acho que resiliência é uma coisa bem feminina, né? Eu acho que até o corpo feminino ele foi desenhado para ser resiliente, né? Ser de endurance. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Juliana Quimina, psicóloga e psicanalista, e esse é o podcast Reinventando Mulheres. O que as mulheres desejam para além do casamento e da maternidade? Esse não é um podcast apenas de psicanálise, mas nessa primeira temporada, ou enquanto durar, dividirei a minha experiência pessoal com outras mulheres que puderam se reinventar a partir de uma separação. Olá, boa noite. Bem-vinda a mais um podcast Reinventando Mulheres, e o tema de hoje é super importante. A gente vai falar sobre dinheiro, né? Dinheiro no casamento e como se preparar financeiramente para uma separação ou até uma perda. Hoje, a minha convidada é uma mulher que eu admiro muito, não apenas pela carreira brilhante que ela construiu, mas também pela forma que ela conseguiu desenhar uma vida que une trabalho, maternidade e seus próprios desejos. A Juliana Amaral, ela é formada em administração de empresas pela FGV, também é arquiteta pela USP, onde ela fez mestrado, e também ela tem um MBA pela IBMEC. Desde 2017 ela atua no mercado financeiro e hoje ela é sócia assessora da Quatro Investimentos. Mas além de toda essa trajetória profissional sólida, a Ju, ela me inspira muito pela disciplina e dedicação fora do mundo dos negócios. Ela é triatleta e está prestes a competir no Ironman em Kona, uma das provas mais desafiadoras do esporte. E claro, é mãe de 3 filhos e também se reinventou a partir de uma separação. Ju, é uma honra enorme ter você aqui no podcast. Boa noite, Ju. Obrigada aí pelo convite. A honra é toda minha, assim. Acho que a gente vai construindo, né, os caminhos durante a vida e nunca para pensar, assim, quantas coisas boas que a gente fez, né? Como que... Acho que essas perguntas e nossas conversas me ajudaram a ver um pouco, né, estruturar um pouco todas as coisas que eu vivi, né? Que a gente vai vivendo, vai construindo, vai lutando e não vai parando muito para pensar, né, naquilo que está fazendo, enfim, né, nos sucessos que a gente teve ou nas perdas. Então, acho que é um momento importante aqui para mim também estar conversando com você. Muito bom, Ju. Eu queria, na verdade, assim, eu acho que você é uma pessoa, uma convidada, né? Acho que você representa muito bem, assim, a ideia do podcast, porque uma das minhas questões é o que as mulheres desejam para além do casamento e da maternidade, e eu acho que você representa super bem, assim, no esporte, né? Não, a gente já conversou sobre isso, não romantizando sobre isso, né? Mas a gente vai falar de um tema que é super importante, que é sobre dinheiro, e você trabalha muito bem com isso, né? E aí, Ju, para começar, queria te perguntar, né? Eu atendo, né, e convivo também com mulheres que têm carreiras muito sólidas e elas têm sucesso na carreira. Elas têm bons salários, né? E, por incrível que pareça, elas têm, assim, não sei se é algo cultural, mas tem algo de delegar toda essa parte administrativa do dinheiro para os maridos. O que você acha que acontece? Você acha que isso é comum? Né? Como é que é? Olha, eu acho que isso é comum, acontece bastante em diversas famílias, mas acho que as mulheres estão mudando, né? Isso, a gente está passando por uma fase de transformação. Então, hoje no escritório eu tenho algumas clientes, mulheres, investidoras, e que é exatamente esse perfil que você falou, que são pessoas de sucesso nas carreiras e realmente cuidam ali do próprio dinheiro. Agora, quando a mulher às vezes está num relacionamento, a gente acabou sendo educadas, né? Então, sei lá, esse ano eu fiz 50 anos. Então, assim, eu sou já de uma geração
que teve uma educação mais machista, digamos assim, né? Eu não sei nem se eu devia usar esse termo, né? Mas a gente aprendeu que quem é o provedor da casa, quem cuida da casa é o marido, né? Então a gente acabou sendo criada para o casamento, sendo criada para entender que o homem cuidava dessas questões, né? Então, assim, eu às vezes vejo algumas amigas nessa situação, porque daí, assim, essa mulher não chega muito em mim. E quando eu chego nessa mulher, né, porque a gente sempre faz prospecções, enfim, quando eu chego nessa mulher, ela normalmente fala, você tem que conversar com meu marido, né? E essa conversa com o marido, essa ponte, dificilmente é feita, né? Então, assim, ela também não consegue se posicionar do tipo, eu conheci uma pessoa que eu acho que é uma pessoa interessante, que a gente poderia trazer para essa conversa do dinheiro. Então, acho que se o marido toma conta, ela não sente essa abertura, né, de trazer uma outra pessoa para o diálogo, né? Então, assim, nem ela de conversar sobre isso um pouco. Então, eu vejo que isso ainda tem muito, as mulheres delegando isso para os maridos, o que enfraquece muito, né? Tira muito do nosso poder. E outras que já estão inseridas em outras realidades, né? E que às vezes até já passaram por alguma separação, já viveram alguns processos que trouxeram ali para elas alguns aprendizados. Hoje é engraçado essa coisa das coincidências, né? Eu estava mexendo no Instagram e eu vi um post da Ana Paula Padrão. E ela estava falando um pouco sobre isso, né? Ela estava falando dos divórcios depois dos 50 anos. E aí ela tocou muito nessa questão de que não é porque a gente está vendo mais divórcio agora, né? Com as mulheres mais velhas, não é? É exatamente o contrário, é porque hoje a mulher mais velha ela tem condições de se manter. Né? Ela tem condições financeiras, né? Ela estudou, ela trabalhou, ela tem uma carreira. Normalmente, assim, após os 50 anos, você já está com os filhos um pouco mais velhos, né? Então, quase entrando na faculdade, talvez em idade escolar, mas no final da idade escolar. E você tem uma condição que te permite a separação, né? Te permite pedir o divórcio, né? Te permite pensar que, eu não estou mais tão satisfeita com esse relacionamento. Então, acho que isso foi a nossa liberdade financeira, nosso trato com o dinheiro, nos permitiu ter o poder da escolha, né? Que as nossas mães não tiveram, né? Então, é muito comum a gente falar, minha mãe ficou casada, sei lá, 50 anos, 30 anos, 40 anos, né? E para elas não era uma alternativa a separação. E muito dessa história passa porque não havia essa opção, né? Assim, tipo, se elas se separassem, elas iam ter um downgrade muito grande, elas talvez não fossem mais aceitas na sociedade, né? Então, assim, tipo, antigamente uma mulher separada, uma mulher divorciada, não era aceita nas rodas de amigos, né? Então, acho que é um pouco disso. Acho que está mudando muito, mas acho que a gente ainda tem um dever ali de casa, né? Eu, do meu lado, como assessora de investimentos, de trazer informação, né? De tentar empoderar essa mulher e a gente falar sobre isso, né? Conversar sobre isso para que as outras mulheres que estão delegando isso para os maridos possam se fortalecer para trazer essas questões dentro de casa, né? Para conversar sobre isso, né? O que está sendo feito com o dinheiro, onde ele está sendo investido, será que eu posso trazer uma pessoa da minha confiança para essa conversa? Enfim, mas eu tenho visto bastante, assim, às vezes eu tenho conta do casal, eu tenho visto bastante separar recursos, sabe? Eu tenho visto isso muito. Então, o casal tem lá um montante, vai metade para cada conta. Então, até como pensando em sucessão, é interessante isso, né? Então, é uma forma de proteger o outro até, né? É um amor, é a forma de amar isso também, porque na hora que você tem ali o patrimônio, você divide, se acontece alguma coisa com um ou com o outro, você protegeu o outro, porque aquilo, o que tiver no teu nome vai tudo entrar em inventário, você vai precisar pagar imposto para desenrolar tudo isso. Então, assim, na hora que você partilha
isso em vida, né, com saúde, você está protegendo o outro também, né, para uma eventualidade. Então, mas o que que você acha que acontece, assim, pela sua experiência, né, que você tem, né, assim, a gente está falando das mulheres, né, que acabam, às vezes, delegando isso para os homens, mas ainda tem um lugar muito de proteger o patrimônio dos homens, né? No casamento, né, o que que você acha que é tão difícil para alguns casais falarem sobre dinheiro? É. E assim, é um pilar, né, do casamento. Eu acho que você vai tratar isso, acho que com outras disciplinas, né? Um dos pilares do casamento é essa questão financeira. Uhum. No meu primeiro casamento, eu casei com um homem muito mais velho do que eu. Então, assim, a gente foi casado com separação total de bens e depois a gente acho que vai conversar um pouco sobre isso, né? Que é a Uhum. história de que na hora que você se separa, você não tem direito a nada. E Uhum. poucas mulheres sabem disso, porque a mulher ela é muito emoção, né? Ela é muito emocional. Então ela acaba entrando no relacionamento, me dá aí o papel, eu assino o acordo pré-nupcial, enfim, a gente nem pede para um outro advogado olhar, a gente entra muito de coração, porque a gente acha que aquele momento, que você nunca vai pensar em se separar, né? Uhum. Você não casa pensando em se separar, né? E agora, e a gente falava muito, no primeiro casamento, a gente falava muito sobre os recursos, né? Inclusive era eu que cuidava dos recursos, né? É diferente, né? Então, ele tinha uma situação financeira muito melhor do que a minha, até por isso ele propôs essa separação total de bens. Então ele estava num momento de carreira muito diferente do meu. Eu estava começando a carreira, ele já estava com uma carreira consolidada, né? Então assim, e ao mesmo tempo ele não tinha tempo para cuidar disso. E é muito difícil acontecer isso, né? O marido delegar para a esposa pagar contas, cuidar. Então eu sempre fui muito organizada nesse ponto, né? Até precisaria voltar para minha pessoa física ultimamente, né? Porque eu organizo tudo do escritório, mas acabam que não tenho tempo para organizar as minhas coisas ultimamente. Mas nesse caso específico, eu detinha a chave do cofre, digamos assim. Então, eu sabia tudo que entrava, eu fazia os pagamentos e aí a gente acabava decidindo junto o enfim, como que a gente ia investir aquilo que sobrava, se tinha previdência, essas coisas todas, né? Só que eu acho que isso é uma exceção. Uhum. Normalmente, quem cuida é o marido e a mulher participa muito pouco dessas decisões e não tem espaço dentro de casa para conversar sobre isso. Eu sou muito... para mim, assim, é muito importante você ter independência financeira e você também ter, assim, uma separação financeira do casal, sabe? Do marido e da esposa. Eu acredito que você tem que ter projetos em comum, como uma casa, um carro, uma reforma, o estudo dos filhos, etc. Acho que você tem que ter alguns projetos juntos, mas eu vejo que para a mulher tem algumas coisas que são importantes que é diferente do homem, né? Então, assim, o homem ele é muito mais pragmático quando ele lida com dinheiro. Por isso que ele tem facilidade de economizar, ele tem facilidade de, sei lá, ele trabalha, ele tem 2 ternos, 3 camisas, ele tá bem, entendeu? Uhum. A mulher não, a mulher tem outras necessidades. Primeiro que a mulher tem que se cuidar em termos de vaidade, então a gente vai no cabeleireiro, no esteticista, enfim, a gente tem essa necessidade da vaidade. Não são todas, obviamente, é claro que a gente tem aí as exceções, eu estou falando um pouco por mim, né? Uhum. E a mulher tem algumas necessidades, às vezes, de quer uma roupa nova, uma bolsa nova, um sapato. Então, assim, é gostoso você poder ter isso sem você ter que explicar para o outro, Sim. né? Então, às vezes, o que acontecia, que eu via minha mãe, assim, desde pequena, minha mãe comprava as coisas e às vezes escondia no carro, entrava em casa com sacola, com não sei o quê. Eu já fiz isso algumas vezes. Uhum. Né? Tá, e deixa no carro, né? Ninguém pode ver que eu comprei um monte de coisa, etc. Com o tempo, assim, com o passar dos anos, eu tô agindo de forma mais natural com isso. Porque a mulher é diferente do homem, né? O homem é pragmático, ele tem essa facilidade para lidar com dinheiro. Então, quando a gente, agora passando para assessora de investimentos, quando a gente lida com o
o papo com ele é muito racional. Qual que é a rentabilidade da minha carteira? Onde que a gente está tomando risco? Qual é o risco que eu estou tomando? Se isso der errado, quanto eu vou perder de dinheiro? Se der certo, quanto eu vou ganhar de dinheiro? Então, assim, ele é muito pragmático. A mulher já é diferente, né? Não que ela não quer saber da rentabilidade, ela quer saber da rentabilidade, mas ela quer o relacionamento. Então, assim, ela quer se sentir acolhida, às vezes ela precisa de uma conversa. Às vezes a questão do dinheiro, para ela, passa por outras questões, né? Por isso que é tão delicado você atender, às vezes, algumas mulheres, né? Porque, às vezes, o que acontece é que, por exemplo, eu comecei lá em 2017, eu tenho uma cliente que está comigo desde lá. E desde então, assim, ela é uma mulher muito bem-sucedida, e desde então, assim, ela já passou por diversos momentos difíceis na vida. E, assim, foi muito importante estar perto dela, para mim, e eu espero que para ela também. Eu não estive perto dela porque eu sou assessora de investimentos, né? Obviamente, a gente se conheceu por conta do dinheiro, mas porque, assim, ela me faz bem e eu faço bem para ela. Porque eu vejo como ela lida com as situações, eu trago isso para minha vida e eu dou um suporte quando ela precisa. Então, eu vejo que algumas vezes a carteira não foi bem, porque a gente tem altos e baixos, a gente vive no Brasil, uma hora você tem juros a 2%, outra hora você tem juros a 15%, e quem se posicionou com juros a 2%, agora que está 15%, nem todas as posições estão rentabilizando, mas a conversa não é mais sobre rentabilidade, né? A conversa é sobre afinidade, eu preciso de um suporte aqui para resolver um problema. Então, assim, eu acho que os dois, eles lidam diferentes com recurso. Logicamente, tem mulheres mais pragmáticas. Eu acho que eu sou um pouco mais pragmática, mas eu também tenho esse meu lado emocional muito forte. Tem mulheres mais pragmáticas para lidar com os recursos, mas eu vejo que a nossa sensibilidade ela é muito mais aflorada do que a masculina, que tem muito mais facilidade para lidar com essa parte de exatas, né? Para lidar com o número, com quanto gasta. Eu preciso cortar custos, né? Então, assim, para o homem é muito fácil ele chegar em casa e falar, eu preciso cortar, sei lá, precisamos aumentar nossa reserva, eu preciso cortar alguns custos dentro da casa. A mulher já fica, mas aonde que a gente vai cortar custo, né? Porque cortar custo é cortar, às vezes, padrão. Dar um grito em algumas coisas, trocar a criança da escola. Então, assim, são decisões que não são decisões fáceis e que, assim, as mulheres acho que são mais apegadas também a essas coisas, né? Acho que para o homem é muito mais fácil, as crianças estão numa escola X, a gente vai para uma escola que vai pagar X sobre 2. E para ele está tudo certo, né? Acho que a mulher ela já não é tão pragmática assim na hora de olhar os números. Talvez essa coisa da escola foi um exemplo que não serve para todo mundo, mas acho que o homem ele é mais pragmático nessa coisa de precisamos cortar custo, precisamos parar de gastar. Então ele é muito pragmático e a gente tem mais dificuldade para lidar com isso. Até por isso que a gente tem mais dificuldade em poupar. Né? Então, isso é um fato. Não, eu achei ótima essa ideia do que você trouxe, esse exemplo da escola, porque socialmente, né, os homens, como você trouxe, né, assim, embora tenha a geração dos nossos pais, mas ainda é muito, a gente tem ainda muito introjetado na gente, né, porque é algo cultural do homem lidar com dinheiro e estar no espaço público, enquanto a mulher está no ambiente privado, embora muitas já trabalhem, mas tem o lugar do cuidado. A mulher tem muito lugar da maternidade e do cuidado. Exato. O homem né, assim, já desde pequeno, né, a lidar, né, assim, acho que tem uma forma de lidar com o dinheiro diferente das mulheres, né, mulheres muito mais voltadas para o lado do cuidado. Então, eu acho que esse exemplo que você trouxe é muito bom e também isso das compras, né, de ter que justificar, né, você precisa esconder o que você faz, porque você precisa justificar os gastos, né? Então, enquanto você falava, eu fui pensando em várias coisas e, assim, é um trabalho muito preventivo também que você faz. Por quê? Você ter uma renda ali, ou dividir o patrimônio, enfim, ter é super importante, porque
Porque o relacionamento é assim, quando vai bem é ótimo, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer. A pessoa pode morrer um dia. Exato. Pode ir embora não só da separação, pode falecer também, porque eu acompanhei um caso, né, não era nem no consultório, enfim, mas um caso, uma pessoa que eu conheço, que o marido adoeceu. E ele não tinha mais condições de acessar as contas. E ela não tinha acesso. Então, e essa questão burocrática demora. Demora. Né? Não é de uma hora para outra. Não. Então, o quanto é importante ter, mas eu acho que em alguns casais, algumas famílias, ainda é muito tabu falar sobre dinheiro. Não é Sim. todo mundo que fala de dinheiro, Não. né? É uma questão falar sobre dinheiro, né? É super importante ter essa transparência no casal, mas também eu acho que para muitas famílias é muito difícil. Porque gera saia justa, gera, às vezes, brigas e questões que a gente, talvez, naquele momento não queira lidar, né? Eu acho que o dinheiro, ele traz essa energia, né? Essa energia que, assim, quando você tem, é uma energia, quando falta é uma outra energia, e toda essa questão, assim, de você ter um planejamento para aposentadoria é muito importante, que é isso que você falou, você pode faltar. Então, hoje, assim, que a gente faz muito no escritório, é falar sobre sucessão. Então, você tem que se proteger enquanto você tem saúde, você tem que ter um seguro de vida, você tem que proteger o outro, né? Para tudo isso, você tem que dividir, você tem que, às vezes, dar as chaves. Então, o que a gente faz muito aqui, que era uma coisa que não dava, né? Então, quando você tinha uma conta numa corretora, diferente da conta no banco, que você tem um segundo titular, né? Que aí, nesse caso que você está falando, se ela fosse a segunda titular nas contas bancárias, ela conseguiria entrar nas contas. Nas corretoras a gente não podia, né? A conta era só de um CPF único. Hoje a gente pode entregar uma senha específica, porque você precisa saber quem entrou, né? Se fizer alguma transação na conta, você precisa saber que pessoa foi, né? Então, assim, você entrega uma senha específica para um segundo titular. Então, isso acaba protegendo o outro também nessas eventualidades, né? Poxa, é aquilo que você falou, eu faço triatlon. Então, toda vez que eu subo numa bicicleta, eu me benzo e peço para voltar para casa, né? Então, assim, isso para mim é muito forte, né? Então, assim, eu penso muito nisso. Então, eu fiz um seguro, eu tenho um seguro de vida, eu tenho várias coberturas, porque às vezes, assim, nem até vou bater aqui, sou meio supersticiosa às vezes, mas, por exemplo, se você morre, talvez seja o menor dos problemas. Porque se você fica inválido, a invalidez come todo o seu patrimônio. Porque você para de gerar riqueza, né? Então, assim, você tem um trabalho, por exemplo, a gente ainda que é autônomo, mais ainda. Né? Se eu não puder trabalhar, eu não tenho recebimento. Se eu não tenho recebimento, eu começo a comer meus investimentos. E por quanto tempo eu consigo fazer isso? Né? Então, eu tenho que me proteger também contra a invalidez. Então, a gente precisa pensar nessas coisas, assim, enquanto a gente tem saúde. A gente tem trazido muito essa conversa para os investidores. O banco sempre falou de seguro, mas o banco fez muito seguro, mas seguros ruins, né? Então, assim, hoje a gente fala muito de sucessão, de seguro, de invalidez, porque isso vai facilitar a vida do outro se acontecer alguma coisa, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? Isso é amor, né? Então, na hora que você pensa, pô, se eu faltar, como que meus filhos vão para a escola, né? Então, eu fui olhar meu seguro, se eu morresse, eu ia receber 150 mil. 150 mil paga um ano de escola. Né? Então, tipo, não dá. Vamos organizar esses seguros. Então, assim, acho que isso é muito importante da gente conversar. Agora, existe um tabu para se conversar sobre dinheiro, eu acho que as mulheres, elas precisam lutar por isso, né? Precisam lutar por esse assunto, por mais que seja difícil de trazer. Às vezes a gente também coloca um óculos cor-de-rosa, né? De tipo, não quero saber de dinheiro, vou lá, gasto no cartão da família, que às vezes é o cartão que o marido paga, e tá tudo bem, e não quero saber sobre isso, né? Não quero saber nem de onde vem o dinheiro, que eu acho que é muito ruim. Mas, assim, a gente vê muito acontecer isso, principalmente no nosso ciclo de amizades.
E do outro lado, né, acho que saindo um pouco da nossa vida aqui, por um lado a gente também é muito privilegiada, né, às vezes vendo as conversas aqui das minhas assessoras aqui de casa, né, então de sexta-feira é o dia que estão todas aí, né, e aí eu vejo a conversa de uma delas falando exatamente isso, que ela não vê o dinheiro que ela recebe, né, então esse dinheiro entra na conta dela e o marido saca para pagar as coisas, e ela não tem dinheiro para comprar um sapato, sabe? Aí as outras falando para ela, não, mas você tem que ter uma conta sua, você tem que receber o dinheiro. E você paga metade das contas da casa. Qual que é a conta da sua casa? Né? Ele não pode pegar o seu dinheiro. Então, olha que coisa maluca, né? Às vezes você tem dentro de casa, e é um assunto muito delicado de você se meter, né? Porque a gente pode até orientar, mas a gente não pode, porque a conversa é difícil do outro lado, né? E a gente não sabe o que acontece na vida da outra pessoa. Então, assim, isso me preocupa muito, né? Porque a gente está falando um pouco das mulheres que convivem com a gente, mas a gente tem um outro mar de mulheres, né? Que são responsáveis por quase 80% dos lares brasileiros, né? Se você pensar nisso, né? Então, assim, a mulher, ela carrega um fardo, né? Ela carrega um fardo muito pesado, né? Assim, se você entrar em outras classes, né? E é muito comum você ver essas conversas, né? Mesmo no escritório, às vezes você vê conversas, né? Então, Porque a gente, você até falou no começo, não sei se é o termo certo, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente vive numa sociedade machista patriarcal e que tem a questão do controle. Dinheiro tem muito a ver com controle e poder, né? E poder. Então, assim, para alguns casais, né, a relação do dinheiro, e dinheiro é poder, né? A gente não pode não, e te dá abertura de escolha. Exato. Então, assim, até vou chegar mais para frente aí numa pergunta, né, de como as mulheres acabam ficando amarradas dependendo numa relação, porque não tem, né, naquele momento não tem como sair. Mas o que eu percebo também, Ju, é assim, uma coisa é você receber o seu salário, e você tem uma família, você tem, às vezes, um marido que ganha muito mais, né, os homens, eles ganham, né, tem pesquisa, enfim, que apontam que eles ganham mais que as mulheres, mas é diferente, eu não sei se você sentiu isso, quando você se torna provedora da família. Porque na separação, para mim foi uma sensação muito estranha, quando eu olhei e falei, nossa, eu sou provedora, eu preciso administrar todas as contas. Eu não fazia ideia, eu acho que não só eu, como muita gente não faz ideia. Quando você se separa, né, você tem que pôr no papel, você tem que pôr até o IPVA do carro. Você não tem ideia quanto seus filhos gastam. Você tem lá a escola, plano de saúde, mas você não faz ideia. Não. Né? Então, assim, quando para a mulher se tornar provedora e, inclusive, responsável financeira pelos filhos, eu acho que traz, assim, também algo de porque a gente não é educada para isso, né? Para mim, trouxe uma estranheza enorme. Por um lado, foi muito estranho. Por quê? Eu queria muito minha autonomia financeira, né? Eu trabalhava já, mas se tornar provedora é uma outra coisa, sabe? Não, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte até do processo de separação, né? E você vai sair muito mais fortalecida desse processo, né? Vai levar um tempo, mas na hora que você tomar as rédeas disso, você vai sair fortalecida, né? Então, eu lembro, assim, que eu pedi a separação algumas vezes e teve uma hora que ele falou, tá bom, você quer se separar? Ok, vamos nos separar. E aí começa a entrar advogado e começa a fazer conta, né? Então, que é isso aí que você chegou. Pô, quanto que gasta, né? Quanto que gasta o filho, né? Quais serão os seus gastos? Então, você vai mudar daqui para um outro lugar? Quais serão os gastos, né? Para a gente calcular a pensão, né? Então, assim, aí já é o primeiro aprendizado. Você começa a colocar tudo no papel, né? Então, para ver quanto que uma criança gasta, como que você faz para montar uma outra casa, você vai ter todos os gastos da casa, do automóvel, de tudo. E aí você tem que começar a controlar isso, porque você vai receber um dinheiro que você vai ter que controlar. Então, assim, isso tudo é um processo, não é de uma hora para outra, demora um tempo para você se adaptar, porque você sai de uma realidade em que você não tinha essa preocupação, né? Pelo menos no meu caso, né? Então, assim, eu não tinha essa preocupação.
para uma realidade ali que eu tinha que fazer conta, né? Que eu não tinha dinheiro, o dinheiro era finito, né? Então, assim, eu tinha que tomar decisões, né? E eu era muito jovem também, um filho pequeno, etc. Tive sorte, talvez, né? Não sei se essa é a palavra, né? Porque meu ex-marido cuidou muito da gente, né? Assim, ele foi um bom ex-marido, sabe? Ele cuidou, ele se responsabilizou e ele nunca deixou a gente desamparado, nunca, 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 nunca. Então, assim, eu acho que isso também foi uma coisa boa, assim, no processo, que nem todas as mulheres têm essa perspectiva, né? Mas eu acho que na hora que você sai desse processo, você sai fortalecida, no sentido de que eu tomei as rédeas da minha vida, eu tomei as rédeas financeiras da minha casa, eu tô dando conta disso, não é fácil, mas eu tô dando conta. Então isso te empodera, né? Você nunca mais entra num relacionamento com a mesma cabeça que você entrou da primeira vez. Ah, sim. Agora é outra cabeça. Porque você mudou, assim, é uma maturidade, né? Você passa por um processo que te amadurece de uma forma brutal, e é meio na marra, né? Então, Exato. Não, concordo totalmente. Assim, a gente nunca mais vai entrar numa relação do jeito que a gente entrou, né? Literalmente. nunca mais. Até antes de fazer essa próxima pergunta, que é uma pergunta um pouco mais prática, eu acho, assim, claro que eu estou falando de uma bolha, né? E de uma classe social, né? Mas o que eu percebo e vejo, Ju, que às vezes a pessoa ela se separa e tem a divisão de patrimônio. Só que ela está acostumada a viver a vida que ela tinha quando ela era casada. Muitas mulheres perdem essa vida com o tempo, essa divisão de patrimônio, porque não sabem administrar esse dinheiro. Não. Então, falo aqui para quem está ouvindo, procurem a Ju, para poder ter pelo menos uma orientação do que fazer com esse patrimônio, com esse dinheiro, né? Ter opções aí para, né, olhar. O empobrecem, né, também. Então, eu acho que quando você tem uma divisão patrimonial, e a gente escuta histórias. Eu nunca tive uma cliente assim, mas a gente escuta histórias. Então, você saiu do casamento, você recebeu ali um recurso, você não cuidou desse recurso. E, assim, um aprendizado que eu tive na vida, só tem uma coisa que não aceita desaforo, é dinheiro. O resto, todo mundo tem um nível de desaforo que você aceita, né? Assim, agora, dinheiro, esquece. Você gastou mais do que você ganhou, você ficou negativa. Então, assim, e aí o que eu acho que acontece, assim, com a mulher, como ela tem um emocional envolvido, ela passa por um período de luto ali, de uma separação que não é fácil para ninguém, então vai mudar muito talvez mude até. É que depende, assim, se tiver muita riqueza, se for um patrimônio grande, talvez ela não sinta esse downgrade, mas normalmente ela pode ser que sinta. E aí o patrimônio, se ele tem um patrimônio imobilizado, ele vai gerar custo para manter esse patrimônio, né? Então, às vezes, você tem uma casa de praia, você tem. Enfim, você precisa pagar aquilo, né? Então, vai começar a comer o teu patrimônio, né? Então, assim, você precisa ficar muito atenta, né? Eu acho que é esse exercício que a gente falou, de tipo, vamos fazer uma planilha, vamos começar a planilhar, né? O que hoje a gente está falando muito disso no escritório, que é o financial planning, né? Quais são os seus gastos, quais são suas entradas, né? Qual o percentual disso você pode guardar, o que você precisa para manter seu patrimônio, faz sentido manter essa casa na praia ou não? Acho que tem algumas coisas que você precisa da ajuda de um profissional ou de alguém da sua confiança para poder olhar essas coisas, né? Porque senão o que acontece é que com o tempo vai corroendo o patrimônio, né? E é bem comum, a gente escuta histórias, de novo, eu não tenho nenhuma cliente nessa situação, mas já escutei algumas histórias que a mulher acaba perdendo tudo, né? Principalmente se ela começa a se relacionar com pessoas erradas, né? Que tiram o dinheiro dela. Então, assim,
infelizmente, isso ainda acontece muito. Então, é um namorado, é um amigo, enfim, ela acaba entrando ali numa ilusão romântica e acaba perdendo o patrimônio, né? Exato. Ju, queria ir para uma pergunta que é mais prática, se é possível começar a investir com pouco e se existe uma porcentagem ideal, né? Eu estou colocando entre aspas ideal, porque acho que a gente do salário para começar a investir. Olha, é possível começar a investir com pouco. Eu acho que aí vai muito do perfil de cada investidora, né? De cada mulher. Uhum. Mas é possível você todo mês juntar ali R$1.000, R$1.500, sei lá, R$500, alguma coisa, ir comprando ações que pagam dividendos, ou você ir ter uma previdência privada, você ir comprando alguns papéis de renda fixa. Então, acho que dá para você fazer, ir fazendo esse pé de meia. É muito importante você pensar nisso, né? Assim, o ideal seria se a gente conseguisse guardar de 20% a 30% daquilo que a gente ganha. Infelizmente, quando a gente tem filhos pequenos, às vezes em idades escolares, e a gente é quem mantém, é difícil, né? Porque quem tem criança sabe, tem BO todo dia, toda semana, é livro para comprar, tem que pagar material da escola, tem que... enfim, tem milhares de coisas acontecendo. É passeio, é presente de colega, é aniversário, etc. Então, assim, a gente tem muitas eventualidades acontecendo, né? Que não estão na planilha, né? Que não está ali organizado na planilha. Então, assim, é muito importante alguma coisa você dedicar aos investimentos, né? Então, por exemplo, você tem dificuldade de investir, você pode fazer alguma coisa que já cai direto na sua conta, né? Que é um boleto, por exemplo, boleto de previdência, né? Ele cai direto na sua conta, né? Uhum. Você querendo ou não, você vai ter que pagar o tal do boleto. Então, assim, ajuda, né? Ajuda quem tem dificuldade, acaba ajudando, porque cai o dinheiro, já pagou o boleto, não tem mais o dinheiro, né? Agora, se você deixar, assim, é um pouco do que a gente às vezes dá de dica, né? Se você deixar o dinheiro vem na sua conta, né? Às vezes você tem ali um recebimento um mês, ali, uma vez por mês, teu salário. E você esperar para investir só se sobrar, você nunca vai investir. Então, na hora que você recebeu, você já não conta com esse dinheiro, né? Acho que a dica é um pouco essa. E dá, sim, para começar com pouco, né? Sempre dá para começar com pouco e é super importante fazer esse exercício, né? Porque aí a gente também vai pegando gosto, porque a gente, assim, isso não fez parte da nossa educação, né? Então, a gente não teve educação financeira na escola. Então, assim, é uma coisa que a gente não aprendeu a cuidar do dinheiro, né? E por isso que a gente vê tantas famílias endividadas, porque a gente tem dificuldade, né, com essa lida do recurso, por saber efetivamente quanto entra e quanto sai, né, e não só em deixando acontecer, né? Então, assim, dá sim para investir com pouco recurso. Se você puder investir de 20% a 30% do que você ganha, é o ideal, mas eu ainda não vejo isso assim tão trivial para as mulheres, né? Um pouco daquilo que a gente falou, acho que a gente tem gastos maiores do que os homens, né? A gente tem gastos ali extras, né? Que os homens não têm. Então, para a gente, assim, é mais difícil da gente conseguir fazer essa poupança, né? É interessante que... Até vou dar um exemplo, então é um exemplo bobo, mas... Então, eu estou indo lá para o Mundial de Ironman no Havaí. Todo ano tem esse Mundial lá. Esse ano é o ano das mulheres, né? O ano que vem vai juntar de novo, mulher com homem. Mas nos últimos 3 anos a gente teve o Mundial feminino e o Mundial masculino, né? O Mundial, um ano era em Kona, no outro ano em Nice, na França. Esse ano, de novo, são as mulheres em Kona, no Havaí. Eu tive lá no Em23, também foram só as mulheres no Havaí. E a gente tem ali uma pessoa que organiza a Casa do Brasil em Kona.
ela organiza todos os anos. E aí ela organizou em 23. Como era um mundial só para mulheres, ela não conseguiu patrocinador. Nenhuma marca quis patrocinar. Olha que coisa interessante, né? E essas coisas às vezes não são ditas, mas acho que a gente tem que dizer, né? Aí ela colocou o recurso dela para poder ter a casa do Brasil em Kona. O ano passado foi o masculino, ela teve a casa lá, porque ela teve patrocinador. Esse ano não terá. Então, gente, as mulheres consomem. Então, e as mulheres consomem. Além das mulheres consumirem, no meu ponto de vista, a mulher é mais fiel. Ela é mais fiel. Então, se ela está com uma marca, ela tem dificuldade em trocar, né? Então, assim, ela é fiel. A pessoa que cuida dela, ela tem essa fidelidade. E ela tem muito carinho, né? Quando ela repassa essas coisas, né? Então, assim, é uma pena. Eu sei disso porque ela teve no escritório ano passado e ela me contou isso. Ela estava buscando patrocínio. Eu falei, eu entro ali com uma cota, né? Vou tentar aqui convencer meus sócios para a gente, mas assim, ela precisava de mais, né? Patrocínio. Depois, esse ano ela não me procurou e agora eu fiquei sabendo que não vai ter. Então, e aí a gente vê que as marcas não vêm, não querem, engraçado isso, né? Não vem essa oportunidade nas mulheres, né? Não vem essa oportunidade. Então, assim, eu acho triste isso, porque você achar que só o masculino que tem o recurso para comprar. Tudo bem que o nosso esporte é 85% homem, 15% mulher. Mas lá nesse mundial específico, você vai ter 1.500 mulheres, como você teve 1.500 homens no ano passado, né, de diversas partes do mundo. Então, assim, acho que isso não sei, não consigo entender. Não consigo entender. Ou por que as marcas não investem em eventos femininos, né? E aí, de novo, né, a gente volta à história do machismo, né, enfim. É porque, assim, quando eu convidei a Gi, né, da Lulu, que você conhece também, tem um lugar que é mais dado, né, para os homens. Mexer com dinheiro e tem um objeto de amor, né? Então, seja praticar esporte, a gente sabe, o triatlo. Né? Assim, uma coisa que me chama atenção, Ju, assim, às vezes quando eu era da corrida, eu ia para a USP correr, e eu fui uma vez correr na véspera do Iron 70.3, né, que ia acontecer na USP, e assim, eu vi as famílias chegando, as mulheres com os bebês de colo. Exato. Eu falava, gente, quem cuida, Exato. né, assim, dessas crianças? Porque assim, né, se a pessoa tá fazendo 70.3, ela tem que Ela tá treinando, exato. O bebê de colo requer cuidado. Então, tem um lugar que é mais dado para os homens, seja do esporte, para cuidar do dinheiro, né? E para as mulheres ainda, né? Até falei assim quando eu entrevistei, assim, o objeto de amor que é tão importante para todo mundo, mas para o homem já é dado. Então ele pode ir sei lá, para sinuca, pode ir para, né? Às vezes, o objeto de amor da mulher é esperar o homem voltar da sinuca, do treino. E a gente é mais cobrada, né? Eu vejo assim, tipo, sei lá, sábado é o dia do meu treino longo, eu saio cedo e eu volto tarde para casa. Né? Eu organizei aqui para ter gente que possa dar suporte para as crianças. Mas assim, eu sinto que as mulheres são muito mais cobradas, né? Tipo, minha mãe já fala, não, porque você não para com isso? Então, assim, sabe, assim, para ela acha um absurdo, né? Então, assim, porque ela aprendeu que a mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar da família, do marido e dos filhos, né? Não pode ter um esporte, né? Um objeto de eu amor. acho que é essencial. Claro que a gente precisa ter condições, né? Não é todo mundo que vai ter condições, mas é importantíssimo, sei lá, fazer um objeto de amor, pode ser, sei lá, fazer crochê, não sei. Exato. Mas que tenha algo, né, que não seja só para o casamento, onde as mulheres são colocadas, e para a maternidade. Né? A Gi fala uma coisa que para mim é muito emblemática, né? Que ela fala que a mulher não pode cair, porque ela não pode se machucar. Porque se ela faltar em casa, tipo, o que vai ser da família? Né? Então, assim, quando eu voltei, assim, eu parei para ter meus filhos do meio no triatlo, né?
E aí, quando eu voltei, eu escutava muito isso do meu companheiro, né? Tipo, ah, não, você vai voltar a pedalar, não, fica só correndo. Tipo, sabe, demorou para ele me dar apoio para isso, né? Demorou, tipo, ele me colocava muito medo no pedal. Por quê? Porque a mulher não pode se machucar. A mulher não pode faltar, né? A gente não tem esse direito, né? De ficar doente, de se machucar. Então, isso para mim é muito emblemático, né? A gente ainda tem um caminho, assim, uma luta muito grande, né? E a gente, assim, não vai ver, talvez, não verá o mundo como a gente gostaria, até porque as coisas estão muito encalacradas, né? Então, são séculos de cultura, né? Assim, a gente não é de uma hora para outra que a gente vai quebrar esses paradigmas, né? Então, eu infelizmente não tive filhas mulheres, né? Eu só tenho homem aqui em casa, então assim, não vou conseguir passar um pouco disso pro feminino, sabe? Para que ela pudesse ser diferente daqui para frente, né? Que eu acho que é muito importante para as mães de menina hoje passarem isso, né? Passar esse empoderamento, né? Quebrarem alguns vínculos, né? Que a gente às vezes brinca, né? Essa coisa de tipo dos vínculos de príncipe encantado, tipo, não existe príncipe encantado, você não vai achar, tipo, sabe? E se você achar, o preço vai ser alto demais. Tipo, então assim, você quebrar alguns paradigmas, né? Que vieram enraizado e que é difícil. É muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Eu acho que não à toa você traz isso, né, do príncipe encantado, e a gente está falando de dinheiro, né? Então, como é importante as mulheres poderem, né, enfim, entender mais sobre isso, né? Né? Você falou aqui um pouco sobre de poder se preparar. Eu vou ler uma pesquisa, né, que eu consegui, assim, porque eu acho que eu não consegui achar nenhuma pesquisa aqui no Brasil. Mas eu achei uma pesquisa aqui da Universidade de Michigan, isso a gente está falando dos Estados Unidos, né? Que revelou que após a dissolução de um casamento, todas as categorias de mulheres que eles pesquisaram, né, brancas, negras, hispânicas, apresentam pior condição econômica do que os homens, né, que eu acho que não é uma novidade. A queda familiar da renda para as mulheres foi de ordem de 46% a 50%, quase o dobro da queda para os homens. Aí ele vai colocar aqui 23 para as mulheres brancas, 35 para as mulheres negras e 32 para as hispânicas. Quando eu li essa pesquisa, eu imagino no Brasil, né, que a gente tem uma desigualdade social muito maior. Gigantesca. Então, que eu imagino, né, faço uma aposta aí que provavelmente aqui no Brasil pode vir até ser uma diferença maior, né? Então, o que assim, é importante dizer que isso está em todas as camadas. Todas as camadas, E ainda tem a pesquisa que fala sobre mulheres idosas que se divorciaram, né, já numa idade mais avançada, que 12,27 se encontram em situação de pobreza. Então, assim, eu acho que é uma pesquisa que ilustra, né, a importância de poder, enfim, entender mais sobre essa questão financeira, né? A gente, assim, acho que desde muito nova tem que ficar muito atenta com essas questões, tem que cuidar do próprio recurso, tem que fazer o pé de meia. Não, assim, por mais que a gente tenha esse lado mais emocional, a gente tem que se iludir menos, né? E ter essa abertura para essas conversas, né, dentro do relacionamento, que eu acho que é o mais difícil, é ter esse espaço, né? E eu sempre digo que não existe empoderamento feminino sem você ser independente, sem independência financeira, né? Então, assim, não existe mulher empoderada com o dinheiro do outro. Você só vai ter poder de escolha se você tiver independência financeira, né? Um trabalho consolidado, uma carreira. Agora, que no nosso caso, para a gente, é mais difícil, porque a gente tem uma idade ali reprodutiva, então, ou você vai ter filhos muito nova, eu comecei muito nova, você vai ter filhos muito nova,
ou você vai estudar e vai ter filhos um pouco mais velha, mas é muito importante você construir essa carreira, né? Você construir esse caminho, que é um caminho seu, que ninguém pode tirar. Por mais que você esteja junto ali num relacionamento, é aquilo que você falou, enquanto você está junto, tá tudo lindo, né? E na hora que você não quer mais estar ali, engraçado que a Ana Paula Padrão falou que 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres, né? Então, assim, essas mulheres ali, elas só conseguiram pedir esse divórcio porque elas estavam empoderadas financeiramente, né? Porque elas tinham uma vida ali consolidada, independente do relacionamento. Provavelmente vai acontecer isso que você falou, a gente vai empobrecer, a gente vai ter mais dificuldade, porque muitas vezes o filho ele fica mais com a mãe, por mais que você receba pensão, etc. Eu acho que existem gastos ali que a gente não consegue dividir, né? Tem uns memes, tem uns memes no Instagram que eu acho maravilhoso, né? O cara lá que foi reclamar que ele estava pagando pensão e que a mulher estava pagando o namorado, não sei o quê, que pagava R$200 de pensão, qualquer idiotice dessa. Aí o juiz falou, ok, a partir de hoje você toma conta do filho. Ela vai te dar R$200 e você vai tomar conta do filho. Então, que é um pouco disso que acontece, né? Então, a gente recebe uma pensão. A pensão, normalmente, ela é muito para quem paga e é pouco para quem recebe. Isso. E a gente vai ter outros gastos, sempre. Porque você vai estar no dia a dia dali e você não vai conseguir reembolsar a maior parte desses gastos, né? E outra, para fazer esse reembolso, você precisa ter uma organização e um tempo que às vezes você não tem, né? Ficar pegando nota, ficar não sei o quê, fica aquela guerra e mandando recibo, etc. Então, sim, provavelmente a gente vai empobrecer, mas assim, o que eu queria deixar talvez de mensagem é que a gente não pode se desencorajar por isso, sabe? A gente não pode aceitar menos do que a gente acha que a gente merece, porque a gente está com medo, que a gente está com medo do recomeço, porque a gente está com medo de faltar, porque eu acho que sempre que a gente se coloca em situações que são situações que te tiram da zona de conforto, a criatividade aflora. Você vai arrumar um jeito daquilo dar certo, né? Então, assim, eu vejo que está mudando muito esse pensamento das mulheres, mas ainda tem muitas mulheres em situação de que, eu tô aqui no casamento porque eu não tenho outra opção, né? Ouvi isso outro dia de uma pessoa bem próxima a mim, assim, dói um pouco o coração até. Mas aí, assim, tipo, no nosso caso, eu acho que é uma escolha que a gente fez, um caminho ali que você tomou de se diminuir em termos de ou parar de trabalhar, ou parar de ter as suas próprias coisas, né, o seu próprio objeto de amor. Eu gostei dessa história. Você vai matando essas questões em prol da família, né? Não pode fazer teatro porque não pode gastar dinheiro. Não pode fazer isso porque não pode tal. Não tem, tem que ficar em casa cuidando dos filhos porque tem que parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Então, assim, tem alguns subterfúgios que eu não sei se provavelmente o homem não usa isso de propósito. Está tão enraizado, não é nada de propósito, né? Mas vai colocando a mulher dentro de casa, dentro da família o tempo todo e vai impossibilitando ela de viver a própria individualidade, de ter os próprios caminhos, de poder lutar pelas próprias escolhas. O que acontece, né? Porque tem algo do custo dos filhos, né? O filho custa, né? E aí a chegada dos filhos, né? Como o filho custa e demanda tempo, e esse tempo alguém precisa cuidar desse bebê, desse alguém filho, precisa, né? Então muitas mulheres acabam ou saindo ou são mandadas embora, porque é uma realidade ainda, né? Que as mulheres são mandadas embora depois que têm filhos.
E aí eu acho que fica muito engessado mesmo na relação, né? Como é que você vai sair de uma relação, por mais que você queira, sendo que você tem outras pessoas que você é responsável, né? E isso tá ligado a cuidado, né? Sim. O que eu vejo é que tem uma sensação de culpa muito grande, né? Que uma vez que a gente está vendo na pesquisa que você pode empobrecer, né? E pode vir mesmo a empobrecer com os filhos, né? Então, o que você acha, né? Assim, eu acho que pode ser uma opinião pessoal mesmo, ou como, enfim, investidora, que é possível, né? Você acha que, sei lá, a pessoa, a partir do momento que ela pensa que está numa crise, que ela gostaria de sair, porque as pessoas não saem do nada do casamento, elas demoram, né? Demoram. Então, assim, o que elas podem investir, talvez assim, né? Eu falaria investir na carreira, voltar a estudar. Sim, sem dúvida. Ela tem que começar a trilhar um caminho que é dela. Porque eu acho que é muito comum que a mulher, às vezes, pare de trabalhar para cuidar dos filhos, né? É muito comum. Só que esse período dos filhos, ele é um período... ele vai terminar, né? Ele é finito, né? Então, assim que o bebê nasce, sei lá, até uns 4, 5, 6 anos, enfim, cada mulher, cada família tem um pouco disso. Você pode se dedicar a esses filhos, só que depois você tem que saber que tem que dar o próximo passo, né? Você não pode se acomodar naquela posição e aí deixar um pouco tua vida, tua individualidade lá parada, sua carreira, suas coisas. Então, assim, é uma pena que a mulher só vai pensar nisso na hora que liga o sinal de alerta, né? Que ela fala, pô, já não estou mais feliz aqui. Qual que é a minha estratégia para sair daqui, né? Acho que tem que ter um planejamento, né? Então, assim, pô, sinalizei que eu não estou mais feliz, eu quero me separar. Ou então eu quero construir um outro relacionamento. E às vezes, construir um outro relacionamento com a mesma pessoa, talvez você tenha que se separar, Uhum, sim. né? Talvez tenha que se separar. Você tem que se separar, você tem sua individualidade, sua carreira, construir suas coisas. Depois, esse encontro pode ser lindo, né? Pode durar pro resto da vida, mas você tem que construir um outro relacionamento com a mesma pessoa, talvez. E aí você tem que montar um projeto, um planejamento. E eu acho que passa por aquilo que você falou. Eu acho que primeiro você tem que voltar a se capacitar. Se você já tiver uma profissão, tentar se recolocar, que não é fácil no mercado, a gente vê isso. E aí, assim, se você não conseguir se recolocar, começar a pensar em empreender, né? Que eu acho que faz muito sentido para a mulher, né? Principalmente, assim, da nossa classe, empreender. Por quê? Porque você vai ter um pouco de autonomia de horário, que é uma coisa muito importante para as mulheres, né? Porque às vezes tem um BO, às vezes tem que levar buscar filho, às vezes você tem umas coisas que você não pode estar engessada no horário, né? Então, assim, você tem que primeiro se empoderar, assim, em termos de carreira, né? Começar a gerar ali um caminho que você possa ter um recebimento para que você possa tomar essa decisão, né? Se realmente você vai querer tomar essa decisão, você conseguir tomar essa decisão, né? Que é um pouco disso que você falou, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, sinalizou que não está feliz, tem que parar e começar a pensar como que você vai fazer para sozinha, né? A minha sogra contava uma parábola que é muito interessante, né? Que ela fala, eu não sei, ela era ótima das histórias, mas é alguma coisa tal, né? Aí ela falou que tinha lá uma família muito pobrezinha, que todo mundo ali da casa vivia em torno de uma vaca. Então a vaca era o leite, que fazia o queijo, que não sei quem, então todo mundo vivia ali em torno daquela vaca. E aí não sei se é um guru, não é um guru, era um outro nome que ela falava, chegou nesse lugar e viu todo mundo muito pobre e todo mundo em volta ali vivia em prol do animal. O que ele fez? Ele pegou e empurrou a vaca no precipício. Depois de um ano ele voltou. E aí cada um foi fazer uma coisa, né? Então eles estavam muito mais prósperos porque cada um foi seguir aquilo que sabia fazer, né? Foi arrumar um jeito de dar certo, né? Então acho que é um pouco disso que a gente também tem que fazer, né? Às vezes na vida, pô, empurra a vaca no precipício. E aí vamos ver o que
quais são as ideias criativas que vão surgir disso, né? Tem que dar, acho que esse passo, assim, um passo de fé. E isso serve muito para as mulheres, né? Porque às vezes a gente se vê em algumas situações que a gente acha que não tem solução, mas a solução às vezes está dentro da gente, né? Só precisa ter coragem e aí ir construindo esse passo a passo, né? Pô, qual que é a minha carreira? Eu vou tentar me recolocar, vou fazer um curso de especialização, não, eu vou empreender, eu vou fazer bolo. Pô, quantas milhares de ideias que a gente não vê por aí, né? As amigas, enfim, tendo ali para conseguir ter essa independência financeira mesmo. Exatamente, assim, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, né? Se recolocar no mercado após a chegada dos filhos é muito difícil, mas voltar a trabalhar não é impossível. Não. Acho que é essa a mensagem que a gente tem que trazer também, né, Jo? Porque realmente é muito difícil, né? Você ali tá lá com os filhos, você já está um tempo fora do mercado, como é que é para voltar? E aí acho que é um dos caminhos, inclusive, para ter essa certa autonomia financeira que a gente tem falado aqui ao longo do programa. Bom, Ju, para finalizar, né, a gente está indo para as perguntas finais, eu queria para o último bloco, se o bloco final existe vida após a separação? Você acha que existe vida após a separação, Ju? Eu acho que existe muita vida. Existe muita vida. Logicamente, você vai ter um período de luto, né? Que é o luto dos projetos, é o luto dos sonhos, é o luto das famílias, né? Eu acho que você tem um período ali de muita adaptação, até tristeza. Acho que o esporte me ajudou muito, né? Nesse período, assim, a cansar o corpo para a mente acalmar. E ver que é um dia depois do outro, é um passo depois do outro. A corrida me trouxe muito isso, né? Então você vai correr uma maratona, é 1 quilômetro depois do outro. Não dá para você correr 2 quilômetros de uma vez, né? Então você tem que ter um pouco essa sabedoria, né? E acreditar que, assim, terão outras chances, sabe? Tanto de relacionamentos quanto de amizades, né? Acho que tem se falado muito nisso agora, né? Acho que um pouco essa coisa do amor romântico está caindo um pouco por terra, né? E a gente tem falado muito, né, das amizades. Enfim, eu já tenho 50 anos, né? Quando eu me separei a primeira vez eu tinha 32. Era um outro momento, né? Eu acreditava que poderia ter um outro relacionamento ainda, eu queria ter outros filhos, etc. Agora, assim, com 50, eu já acho que é diferente, né? A cabeça está diferente, né? Porque a gente tem outras prioridades, né? Então, a gente vê muito as mulheres em grupos só de mulheres, né? Eu tenho participado muito disso, né? A gente estava falando das empreendedoras, né? A gente tem feito alguns encontros no escritório sobre isso. Pô, cada mulher traz a sua... uma especialista em vinho, a outra vende brinquedinhos eróticos, a outra ensina como é que coloca uma mesa posta, a outra vende joias. Então, assim, a gente tem feito esses encontros de escritório exatamente para fomentar, sabe? Uma ajuda a outra, que eu acho que é algo que tem se falado muito nos últimos anos, né? Porque a mulher sempre foi muito competitiva, né? A mulher competia pelo macho. Né? Até por isso o ciclo de duas mulheres ficavam no mesmo, né? Eu não sei, sincronizavam, né? Porque a gente competia pelo mesmo macho. E hoje a gente está tentando se ajudar, né? Tentando trabalhar essa força feminina, que eu acho que é muito grande. Então, assim, é muito importante a gente ter isso, né? Então, e se empoderar também nesse processo, né? Se ajudar nisso. Então, a gente está falando muito assim de novas amizades e novos relacionamentos, por que não, né? Para as mulheres 50 a mais, né? Eu acho que até estava lendo, eu tenho lido muito sobre isso, né? E a gente, quando chega na menopausa, vive um momento muito peculiar da nossa vida, né? Então, eu li alguns
alguns especialistas falando que é um momento em que um óculos cor-de-rosa cai, né? Então, assim, hormonalmente falando, é que a gente não entende muito isso, né? Então, assim, na hora que caem os hormônios, a gente tem os hormônios que nos mantêm para procriação, né? Então, com foco na família. Aí, na hora que o estrogênio cai, que a progesterona cai, que os hormônios caem, cai o óculos, né? Então, a gente começa a ver, pô, quem eu sou e o que eu quero fazer, né? O que eu gosto de fazer, quem que eu quero estar, com quem eu quero estar daqui para frente, né? Sem o romantismo e sem essa coisa do peso da família, do núcleo familiar. Então, acho que isso é interessante também, assim, para as mulheres mais velhas. Mas existe vida depois da separação, muita. Acho que existem outras chances, existem muitas outras coisas para viver, né? Que talvez tirar o foco um pouco do amor romântico, né? E ter outras experiências, né? Com amigos, com viagens, enfim, com outras mulheres, né? Participar desses movimentos, assim, eu acho que é bem importante. Ah, nossa, eu concordo totalmente com o que você trouxe. E eu acho que isso também tem a ver. Não sei, assim, eu faço uma aposta, né? Que eu acho que talvez seja um pouco porque a gente já foi casada também, né? Eu acho que não tem essa pressão, embora você trouxe, né? Que você queria casar de novo, queria ter filho, mas você já foi casada uma vez, você já teve filho, né? Acho que é um pouco isso, né? Não tem essa pressão social de, enfim, ter que casar e ter filho de novo, né? Acho que traz um certo frescor também. E Ju, oi. Não, é que tá tudo bem ficar sozinha. Vou trazer uma coisa mais psicanalítica, né? A gente nunca tá totalmente sozinha, porque a gente também tá com os nossos pensamentos, né? Mas isso que você falou da amizade entre mulheres é super poderoso, né? Super importante, como as mulheres juntas vão longe, né? Acho que o esporte, né? Ele mostra muito isso. Imagino quando você também tá com as pessoas praticando ali, as mulheres, como uma vai apoiando a outra, né? Exatamente. Assim, e o que eu gosto também de estar, assim, no momento de esporte com outras mulheres, é que você vê que o meu medo é o seu medo, é o medo de todo mundo, que todo mundo tem as limitações e tá ali lutando contra aquilo, né? Que tá ali apesar do medo, né? Apesar do medo de cair, a gente vai andar de bike. Então, assim, a gente tá todo mundo na mesma frequência e para se ajudar. Isso acho que é bem importante. Assim, uma coisa que eu queria citar, assim, que me veio na cabeça, que dos escritórios, né, de investimentos da XP, a maioria é 85% homem, 15% mulher. O nosso escritório é meio a meio, sempre foi. E eu não sei por quê, talvez porque, assim, dos 3 sócios majoritários, 2 são mulheres, né? Sou eu, a Thalita e o Gustavo, que é o nosso CEO, ele é o nosso CEO, porque a gente sente que a figura masculina empodera ali na hora de liderar a equipe. E aí a gente vê que outras mulheres se sentem à vontade de estar no nosso escritório, né? Então, assim, é um escritório que sei lá, hoje nós somos 50 pessoas, é 25. Isso é muito difícil na rede, né? Na rede XP. Então, assim, é muito difícil você ter 50 de mulheres, né? Então, tem alguma coisa no nosso escritório que facilita, um facilitador ali para a vida das mulheres, seja um horário um pouco mais flexível, seja ter voz ali para se colocar, para falar, seja esses eventos que a gente está sempre proporcionando, sabe? É o Dia da Mulher, é o outubro, poxa, vamos chamar nossas amigas, cada uma para contar uma história. Então a gente está sempre tentando fomentar esse lado feminino. Muito legal, Ju. Ainda bem que você trouxe esse dado, porque eu acho que até é importante, né, para as mulheres que forem te procurar, como você trouxe, né? Você sabe as necessidades das mulheres, que é diferente dos homens, né? Então, muito bom que você trouxe isso. Agora, a última pergunta para finalizar. Acho que você já falou bastante, né, nessa última que eu te perguntei, mas o que é se reinventar para você? Olha, acho que é um pouco de sair da zona de conforto mesmo.
o ser humano ele tende a se acomodar, né? Sair da zona de conforto, você sabe, né? Porque, olha, quando eu falei com você falou que era do triatlo, mas eu imaginava que você é a triatleta, né? Então, e hoje faz parte da minha vida, né? Eu nem imagino não fazendo isso, né? Então, assim, é um tempo que eu dedico a uma coisa que eu amo e que me faz bem. Então, assim, eu vejo que a gente precisa se desafiar, né? E toda vez que a gente se desafia, que a gente cria um desafio, a gente consegue sair dessa zona de conforto, sabe? Que acaba, assim, nos matando aos poucos, né? Então, você fica sempre fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, né? Aquela rotina. Eu acho, assim, para mim, né? Eu acho ruim, né? Então, acho que, assim, a gente precisa buscar novas alternativas. Nem sempre é fácil, né? A gente vai muito mais errado que acertar. Mas você buscar parcerias, você acreditar nas suas ideias, vai ser difícil, sempre vai ser difícil. Todas as portas vão estar fechadas, todo mundo vai falar não, que não vai dar certo, etc. Mas, assim, acreditar, ter resiliência, acho que é um pouco disso, sabe? Dessa luta nossa de tentar se desafiar e sair dessa zona de conforto para vir outras ideias, né? Para a gente se reinventar mesmo. Eu vejo que é uma saída ali, né? Na hora que você tem uma separação, você vai precisar se recolocar no mercado, você vai precisar trabalhar, que é aquilo que você falou, talvez não tenha mais um emprego, mas o trabalho vai ter, certeza que terá. Você só tem que ver, ajustar ali o que pode ser no seu caso, né? E acreditar e ter resiliência. Eu acho que resiliência é uma coisa bem feminina, né? Eu acho que até o corpo feminino ele foi desenhado para ser resiliente, né? Ser de endurance, né? A gente não tem força e explosão, a gente tem continuidade, né? A gente tem que consegue manter assim por anos, né? Um estado assim de, não sei, eu perdi a palavra agora de de longe, resistência, né? Longevidade, De resistência, é muito, muito bom, Ju, adorei, gostei muito. Eu falo demais, depois você corta metade. Imagina, eu amei a nossa conversa. Legal. Muito obrigada por ter sido tão generosa, porque eu sei que sua agenda é super cheia. E, Ju, deixa seus contatos, né, para quem quiser te procurar. Tem meu e-mail da Quatro ou no site da Quatro, que é quatroinvestimentos.com.br. Minha foto está lá na equipe, eu acho que é fácil de ter meus contatos por lá. No Instagram eu tô como Ju Gamaral, que meu nome é Juliana Gaz Amaral. Também é fácil de me encontrar ali, fotos de triatlon, etc., de ciclismo, mas sou assessora de investimentos e eu estou à disposição para todo mundo que quiser conversar. Eu acho que não só para quem quer investir, às vezes você tem uma empresa, você precisa de ajuda com fluxo de caixa, às vezes você tem uma ideia, você precisa de dinheiro para montar um negócio, você não sabe muito bem por onde começar. Acho que a gente também tem acesso a algumas coisas do mercado financeiro que podem ajudar as empresas ali que estão começando, ou que já estão consolidadas. Então, sim, a gente consegue auxiliar não só o investidor hoje, né, mas a gente consegue também auxiliar as empresas, né, as pequenas empresas, enfim. Então, estou à disposição das mulheres e dos homens, obviamente, mas aqui estamos falando com as mulheres. Muito bom, Ju. Queria te agradecer, desejar uma boa prova para você em Kona. Obrigada. E também agradecer quem ficou aqui ouvindo a gente até agora. E, de novo, coloco à disposição, né? Minhas redes sociais é juliana.quimina. E se você tem uma história sobre como se reinventar a partir de uma separação, me escreva. Quem sabe você vai ser a próxima convidada a estar aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você.